Me chamo Leone, sou pianista, compositor, regente, trabalho escrevendo arranjos para orquestra, trabalho também com aulas de piano e como pianista solo. Hoje vou apresentar para vocês o workshop O Piano Brasileiro. Nesse workshop eu vou falar um pouco sobre o piano como instrumento, alguns recursos e possibilidades técnicas que o piano apresenta, e também vou falar sobre alguns compositores brasileiros e como isso está relacionado, como eles compuseram para piano, quais recursos pianísticos eles usaram e quais estilos foram usados nessas composições. Bom, falando sobre o piano, primeiramente vocês podem ver que é um instrumento bem grande e nesse instrumento nós temos uma abrangência enorme em relação a notas. Nós temos um teclado bem completo que compreende desde as notas bem graves, consideradas subgraves, como vocês podem ver. Nós temos as notas graves, médio graves, notas médias, médio agudo, agudo, nas notas dos superagudos. Então, por ter essa complexidade tamanha de notas, o piano é um instrumento muito versátil, que pode ser usado em qualquer estilo, já foi usado muito no período clássico, é usado em música popular, também pela capacidade de você conseguir ter o acompanhamento junto com a melodia. Então, um compositor como, por exemplo, Franz Liszt, falava que tudo que uma orquestra faz, o piano também pode reproduzir, porque nós temos uma grande possibilidade rítmica no piano, porque nós tocamos com as duas mãos, podemos tocar muitas notas ao mesmo tempo, e também temos essa gama extraordinária de notas. Então, falando sobre a música brasileira em si, eu vou começar falando sobre Villa-Lobos, que é considerado o maior compositor brasileiro, um dos mais executados no exterior, e também que tem uma gama muito grande de composições. O acervo composicional dele é realmente muito grande e é considerado um dos maiores do Brasil. Ele compôs muito para piano, orquestra, violão, é considerado um dos principais compositores para violão. E nessa peça que eu vou executar e comentar um pouco com vocês, ele fez um apanhado de cirandas brasileiras, cirandas populares, e fez alguns arranjos em cima dessas composições. Então, nessa que eu vou tocar, a ciranda número 4, ele pegou o tema de O Cravo Bregou com a Rosa e fez um arranjo com um estilo quase que impressionista, que era uma grande vertente que ele tinha. E também ele foi um grande representante da música no período na Semana da Arte Moderna, que aconteceu aqui no Brasil em 1922. Então, essa música a gente pode notar muito influências do impressionismo e também a politonalidade. Nós temos na mão direita o acorde de Dó e o tempo todo ele tem também o Fá sustenido na mão esquerda. Esse é um recurso que foi muito usado por Stravinsky, composições politonais. Então, o tempo todo a gente está tendo esse jogo dessas duas tonalidades e nós temos um arranjo textural na mão direita enquanto a melodia está tocando. Enquanto a melodia fica aqui na ponta, nós vamos ter esse movimento como acompanhamento. Então, agora vamos ouvir Cirandas número 4, Villa-Lobos.
agora falando de outro compositor também tão grande quanto Villa-Lobos, foi Mozart Camargo Guarnieri. Esse compositor é considerado como o segundo compositor mais executado no exterior. Ele passou um bom tempo nos Estados Unidos como bolsista. Compositores como Copland gostava muito das peças dele, também ajudou a divulgar muito as suas peças nos Estados Unidos. Então, ele vem desse período nacionalista, com vertentes do pós-romantismo, com harmonias muito densas, quase que rompendo com a tonalidade, mas ainda assim considerado uma música tonal. Ele mesmo que fez algumas críticas ao sistema dodecafônico de Kohreuter, que foi desenvolvido aqui no Brasil. E nessa peça de hoje, vou tocar um dos ponteios, que são peças que foram compostas justamente com essa intenção de replicar ponteios violonísticos, instrumentos de cordas, que você tem essa movimentação de contrapontos. Então essa música fica o tempo todo com essa rítmica. Essa é a rítmica base que ele usa para essa música. Então, nós temos esse movimento todo de baixo se movendo, harmonias muito densas e carregadas, e sempre essa intenção de onda subindo e descendo a dinâmica, com alguns clímax. E também ele teve a intenção dessa composição de ser uma coisa mais pesada, tanto que na descrição da música, do andamento, ele escreve um andamento torturado, ou seja, uma coisa mais pesada. E também essa música ele ofereceu em homenagem ao compositor russo Scriabin, que também era considerado compositor de peso para música orquestral e pianística. Então, esse ponteio número 49 de Mozart Camargo Guarnieri. Seguindo, vamos falar de um grande nome da música popular e erudita brasileira, que é Ernesto Nazaré, que foi muito conhecido pelos seus tangos brasileiros, machiches e valsas. Então, esse compositor foi um grande pianista e também foi muito tocado nas salas de concertos e até em bailes no Brasil.
Essa peça que eu vou tocar hoje, que é Odeon, ele fez em homenagem a um famoso cinema. Ele também foi músico de cinema naquela época que o cinema contava apenas com um pianista para fazer a trilha sonora. E uma coisa interessante dessa peça Odeon, que alguns consideram como tango brasileiro, outros como o machixe, é justamente a utilização do ritmo na mão esquerda. Eu comentei no começo desse workshop que o piano tem uma grande variedade rítmica, grandes possibilidades rítmicas. E a gente pode pensar nessa música e também nesse tipo de acompanhamento, que é bem próximo ao chorinho, na divisão da mão esquerda. Então, pensando na mão esquerda, nós vamos ter essa divisão do dedo 4 e 5 como sendo dedos para os baixos e o dedo 3, 2, 1 como sendo os dedos para fazer o acompanhamento. Se a gente pensar num cavaquinho ou no violão, e os baixos fazendo esse salto da música brasileira, esses saltos da síncope. Também já aproveito para falar sobre a síncope, que é o cerne, o coração do ritmo brasileiro, da música brasileira, que é esse ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta, que é esse ritmo que nós temos duas notas de menor valor rodeando uma nota mais longa. Então, aplicando isso ao piano, nós vamos ter essa rítmica. Então, com vocês, Odeon Ernesto Nazaré. Seguindo no nosso repertório, nós vamos falar sobre uma compositora que foi injustiçada por um bom tempo, mas que hoje tem todo o seu aflorar musical, que é Chiquinha Gonzaga, uma grande compositora brasileira, que é muito conhecida pelas suas marchas, suas músicas populares, Corta Jaca, que é tão famoso. Mas hoje eu decidi pegar também uma música que não é tão conhecida dela, que é uma música que tem um lirismo maior, e também Chiquinha era muito lírica, compôs uma ópera. Essa música é chamada de Meditação,
que é retirada de um drama chamado Crime do Padre Amaro. E é uma música muito linda, muito expressiva e muito sentimental, onde a Chiquinha mostra toda a sua capacidade lírica de conduzir uma melodia bem elaborada, carregada de emoção. Então essa música é Meditação, de Chiquinha Gonzaga. Bom, mas seguindo nesse espírito de Chiquinha, a gente tem agora uma música realmente feliz e alegre, que era realmente o caráter dela. Essa música é chamada de Dança Brasileira e também segue aquele padrão da síncope na mão esquerda do piano, que eu havia mencionado antigamente, que é fazendo esse ritmo. Os baixos com dedos 4 e 5 e o acompanhamento com o dedo 1, 2, 3. Então esse é um ritmo bem brasileiro, né? Um chorinho. Começa com uma introdução um pouco mais matuta e mais ritmada, e depois a gente entra para um chorinho. Então essa próxima música, Dança Brasileira, Chiquinha Gonzaga.
Como última peça desse repertório, eu vou tocar uma composição minha, também na área do piano popular, da música popular brasileira, que é um shot, ritmo muito famoso no norte do Brasil, nordeste e também no sul. E para essa composição, lembra que nós falamos sobre aquela divisão da mão, né, para fazer o acompanhamento. Nessa música, como eu estou fazendo a melodia na direita e também usando a direita para somar no acompanhamento, nós vamos ter uma divisão de 3. Eu vou continuar com os baixos aqui no 4 e 5 e o acompanhamento, que seria como se fosse um acordeon, um violão, vou fazer com esses dedos aqui. 1, 2, 3 da mão direita e esquerda. E da mão direita e esquerda. E a direita vai ficar dividindo a melodia com os dedos 3, 4 e 5 e em alguns momentos esse acompanhamento com os dedos 1 e 2. Então vamos ouvir agora essa composição de minha autoria que se chama Paixão de Cangaceiro. Então espero que vocês tenham gostado, agradeço muito pela audiência de vocês. Falamos então sobre piano, que é esse instrumento incrível. Falamos sobre a música brasileira, que é uma das músicas mais coloridas do mundo, uma das músicas mais ricas em ritmos e harmonias. E essa foi apenas uma introdução da grande gama musical que nós temos no Brasil, na nossa música, de toda essa mistura que é feita o nosso povo brasileiro. Então, vocês viram um pouco da música chamada erudita brasileira. Toquei também tangos brasileiros, chorinho, que tem toda essa cor brasileira, né? Essa cara do ritmo, da síncope brasileira. Então tem muito mais, espero que isso sirva de incentivo para vocês buscarem mais sobre a nossa música, buscarem a nossa MPB, que é tão rica e tão bacana,
e também apreciarem esse lado erudito da nossa música, o chorinho, que é ainda assim muito forte em São Paulo e no Rio, e valorizar cada vez mais o que nós temos aqui, que é muito rico e lá fora também é muito valorizado. Então, muito obrigado. Esse foi o workshop O Piano Brasileiro. Até a próxima.